Não, gente, mas é porque está na metade pra cá e a metade lá não tem nada. Por que eles ficam à noite parecendo velório? Os de lá são em vibração. Está parecendo velório. Estou esquentado, porque o tema hoje é muito bom. Boa noite a todos. A gente melhorou, pareceu até o salão cheio. Coisa boa. Tá. Pois é. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa Divina Mesa recebe a todos vocês para mais uma noite de estudo à luz da doutrina. Sejam muito bem-vindos. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou numa Casa Divina Mesa? Seja bem-vindo, que Jesus te traga conforto e esclarecimento de Deus. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que nos afeta muito. Para até clichê, quase todo tempo que a gente fala que afeta. Desprendimento dos bens materiais. Todo mundo aqui é desprendido. Eu sei que a gente vai falar coisa redundante, todo mundo já é desprendido disso, não tem apego nenhum a essas questões materiais. Mas vale sempre ressaltar, né? Vamos que a gente está para gerar um outro ser por aí e vai precisar de ter esse conhecimento. Quem vai falar para nós sobre esse assunto vai ser nossa irmã Elisete. Então, vamos pedir a Jesus, esse amado mestre, esse amigo incondicional todas as horas, todo o amparo necessário para que essa tarefa possa discorrer na mais perfeita tranquilidade e serenidade. O Divino Jesus, Mestre querido, irmão maior, aqui estamos de mãos estendidas, rogando teu amparo, tua proteção, para a realização de mais uma tarefa, Jesus. Ilumina-nos os passos, ó Divino Mestre, com sabedoria, com equilíbrio, com discernimento. Fortalece-nos sempre, Jesus, no bom ânimo, para realmente procedermos no bom combate. Pedimos que intua a palestrante da noite, para que ela possa conduzir os estudos aqui na matéria da maneira mais adequada, segundo a nossa necessidade. E permaneça conosco, Divino Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Foi melhor do que o dele, né? Hoje nós vamos estudar sobre essa questão ali, né? Desprendimento dos bens terrenos. É um tema que é muito falado, mas a água mora em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Porque, assim, na realidade, a palavra de Jesus, o Evangelho, veio lá na época dele, caminhando até nós hoje. A gente continua ouvindo e não dando conta de praticar, porque a gente tem que continuar ouvindo. Então vamos lá, né? Mas o importante é que a gente persevere, que a gente mude cada dia um pouquinho. Lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, tem lá uma frase assim, né? Como vamos conhecer o verdadeiro Espírita, né? Pelo esforço que ele faz todo dia de ser melhor um pouquinho. E é assim. Então, mais uma vez, esse tema volta à tona, né? Volta ao nosso estudo de hoje. Com certeza, se a gente aprender mais um pouquinho hoje, conseguir pôr esse mais um pouquinho em prática, já vai ser alguma coisa. É um tema que às vezes ele é a pedra de sapato de muitas pessoas, de alguns mais, outros menos. Mas Jesus trouxe-nos um exemplo de desprendimento quando ele falou, né, que o Filho do Homem não tinha nenhuma pedra para recostar a cabeça. Jesus nos deu exemplo de desprendimento quando ele veio até nós e nasceu lá naquele lugarzinho humilde, na manjedoura. Então, se a gente for observar o nosso Mestre Jesus, que veio nos ensinar tudo que a gente precisaria para caminhar bem aqui, ele começou desde quando ele nasceu, né? E nós vamos hoje usar no nosso estudo, tá? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também gosto muito desse livrinho, que não é um livro espírita, mas eu sempre gosto de trazer uma historinha no final,
desse livro aqui, As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos. Então vamos lá para o nosso estudo, iniciando, agradecendo a Deus a oportunidade de cada um de nós que estamos aqui hoje, agradecer essa grande oportunidade. E a gente vai começar estudando igual na escolinha, né? Eu sempre falo assim, que é dito para nós que a Terra é uma escola, a Terra é um hospital e também é considerado uma prisão. E como escola nós estamos aqui hoje, né, alunos da Fraternidade do Irmão Miramês, para aprender sobre o tema de hoje. Então vamos lá. Desprendimento dos bens terrenos está nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, como esse capítulo é grande. E eu até olhei assim e falei, gente, de onde que eu vou tirar tudo? Não dá. É muito grande o capítulo. Seria bacana de dever de casa, né? Estou me sentindo aqui uma professorinha. Vamos ler, estudar, interagir com esse capítulo essa semana, para complementar o estudo que a gente está fazendo hoje, porque ele é muito grande, muito bacana. E lá está falando de desprendimento. E aí eu fui buscar no dicionário para a gente o que significa desprendimento. E o desprendimento vem para nós como desapego. E o que é desapego? Porque para a gente entender o tema, a gente tem que entender o que está falando ali, né? Desapego é qualidade ou estado de pessoa que revela desamor por alguém ou grupo de pessoas. Então, de imediato, o dicionário trouxe para a gente essa questão. Eu me desapeguei daquela pessoa. Eu me desapeguei do meu ex-amor. Então, o dicionário trouxe isso para a gente. Que o desapego, que esse desprendimento, ele também pode ser relacionado a quando a gente desapega de pessoas. Mas, na segunda parte, ele fala qualidade ou estado de quem demonstra indiferença, desinteresse, desprendimento pelas coisas ou por certa coisa em particular. Aí chegou no nosso estudo de hoje, né? Porque quando fala assim de desprendimento pelas coisas, que coisa é essa? Coisas materiais, como um todo. Quando falou de desprendimento, né, de certa coisa em particular, também está falando de algo específico. E a gente vai entender isso aí, tá? À medida que a gente for estudando. Então vamos lá. Quando falamos de apego a pessoas, aí alguém vai falar assim, mas Elisete, é desapego dos bens materiais. Mas tem pessoas, gente, que ela acha que o outro é um bem dela. Ela acha que o outro é posse dela. Ela acha que ela é dona, é meu. Aí vem aquela questão, meu filho, meu marido, não é verdade? E nós não somos, né, de ninguém, ninguém de ninguém. Então, mesmo que a gente vai entender que nós aqui estamos na matéria, né? Porque quem está conversando com vocês, interagindo, é o meu espírito. É uma inteligência que troca de ideia com a sua inteligência. Mas para expressar essa inteligência, essa vontade desse espírito comunicar, eu preciso de um corpo. Esse corpo é matéria. E para a gente conhecer um ao outro, né, cada um tem que ter o seu corpinho, a sua carinha, para a gente se reconhecer, porque senão não teria como. Mas mesmo sendo matéria, nós não somos de ninguém. Então, existem sim pessoas que se apegam, que acham que são donos do outro. Aí a gente vai caminhando. Apego também existe ao corpo físico. Porque aqui quando eu falei do apego ao outro, né, eu estou falando do outro, do meu próximo. Mas também temos o apego ao corpo físico. Gente, se vocês começarem a ler alguns livros, que eu não sei citar o nome aqui agora, mas já li muitos, contando histórias, né, de espíritos, né, desencarnados que continuaram apegados ao corpo e muitas vezes estão ali no túmulo, não desapegaram da matéria, né, e fica ali.
Existe esse apego à matéria, que ele é tão sério, que as pessoas cultuam o corpo. E faz isso, e faz aquilo, faz parte que não se aceita. A medicina, a evolução do homem, ela é correta quando ela traz esse bem-estar para a gente ter, para a gente sentir bem. Se eu posso arrumar meus dentes e eles ficarem bonitos, por que não? Não é? Se eu posso tratar as espinhas, tratar a minha pele para ela ficar bonita, por que não? Mas, convenhamos, existe um exagero em muitos momentos. Muitas pessoas colocam a vida em risco, fazendo cirurgias que eu não vou saber que nem definir como são feitas essas cirurgias, para ficar com uma perfeição que muitas vezes não era necessária. Por apego, por orgulho, por vaidade. Existe apego aos cargos. Eu sou a diretora dessa escola. Eu sou o dono dessa empresa. Eu sou o chefe. Então, o apego ao cargo. Apego. Existe apego às coisas materiais, casa, carro, celulares. O celular, ele virou concorrente de nós mesmos. Dentro da nossa família, muitas vezes, a gente não está conseguindo em algum momento comunicar com o outro, porque o celular se tornou o nosso concorrente, não é? Um dia eu fiquei com certa pessoa que mora dentro da minha casa, mandei uma mensagem: eu quero falar com você. Aí me atendeu. Verdade, porque estão fixados, apegados, né? E cada dia querendo mais, mais, mais. E aí, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu há muitos anos, porque às vezes a gente acha natural falar sobre isso, né? A gente está sempre ouvindo o Evangelho e tal, mas tem pessoas que nunca ouviram falar disso que nós estamos conversando aqui agora. E eu lembro de mim mesma, quando, há muitos anos atrás, muitos anos assim, uns 20 anos, não sei, eu estava num grupo de estudo aqui e uma pessoa falou sobre esse tema. E voltou na minha memória hoje, falou assim: olha gente, tudo que você tem é empréstimo de Deus. Sabe essa casa que você mora? É um empréstimo. E eu parei, gente, naquele dia, pela primeira vez para pensar nessa questão do empréstimo de Deus. Eu achava que era minha casa. Então, às vezes a gente acha que é um assunto bobo, mas que muitas vezes quando você fala, você está despertando algo que o outro ainda não tinha raciocinado sobre aquilo. E foi a primeira vez que eu ouvi falar que realmente tudo é empréstimo. Meu filho, quanto apego. É seu? Alguém chegou perto de mim e falou assim: pensa naquela coisa que você mais gosta, vai lá no fundo, pensa com muita força. No dia eu pensei meus filhos, minhas filhas, né? Aí depois que eu pensei, eu falei: não fala não, é seu. E aí a gente começa a pensar nisso e a gente vê que nada é da gente, materialmente falando, principalmente materialmente falando, né? Então vamos lá. Tudo nos é emprestado para quê? Qual a finalidade que a gente veio aqui nesse planeta, de um modo geral, na Terra, e é nos dado coisas, materialmente falando, para evoluirmos. Gente, não é errado, o alto não se opõe às questões materiais, à evolução material, ao ter. Mas a gente não pode esquecer de sermos bons, sermos caridosos, sermos cristãos. Vocês entenderam? Não é pecado. Eu posso usar tudo que me é emprestado pelo alto para evoluir. Só que isso não acontece na maioria das vezes, com a maioria das pessoas. Por quê? Porque nós ainda não amamos o próximo como deveríamos.
E aí a gente se entrega às paixões, e aí a gente cultiva o orgulho, o egoísmo, e aí o dinheiro fala mais alto, a ponto de matar. Vocês sabem que é verdade. A ponto de pessoas perderem a sua alma por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa da ambição. Então isso é muito sério. Então nós temos que entender isso. Todos nós aqui recebemos algo do alto para caminhar bem e participar e ajudar a fazer acontecer a evolução do planeta. Porque é necessário que exista essa evolução material. A fila anda, mas é necessário que nós todos não nos deixemos vencer pelo orgulho e o egoísmo para a gente sair bem. O dinheiro faz muito bem. Nós vamos descobrir isso daqui a pouco. Aí a gente está falando muito de apego. O que é apego? Apego isso é o dicionário, tá? Essa palavra agora não é minha, não. Apego é dedicação constante e excessiva a algo. Quando a gente fala que nós estamos apegados ou que nós somos apegados, a gente tem que prestar atenção nessa palavrinha que o dicionário colocou. Excessivo. Tudo que é excesso, gente, faz mal. Se a gente come com excesso, vai fazer mal. Se a gente faz exercício com excesso, se a gente dorme com excesso, tudo que for excesso vai fazer mal. Se a gente ficar deitado com excesso, vai enferrujar, as juntas vão ficar todas. Então, excessivo, apego excessivo a algo. Isso. Também o apego tem outro sentido, que está ligado mais à questão humana, que é ligação afetuosa, afeição e estima. Que a gente às vezes fala assim, eu tenho muito afeto por aquela pessoa. Aí mudou o sentido, né? Eu tenho muito afeto por esse cachorrinho, quer dizer, eu tenho afeição, eu gosto dele. O que a gente tem que entender aqui, né? Quando a gente estuda a palavra apego, é que esse apego pode ser afeto, mas esse apego pode ser uma condição excessiva e aí vai nos levar para um caminho errado. Então vamos continuar. Hoje nós vamos estudar muito dentro do Evangelho, porque quando vocês pegarem o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver como é rico esse tema dentro desse capítulo. Então, eu não podia deixar, de fazer o nosso estudo sendo direcionado, pela orientação dos espíritos que aqui estão. Então, nós vamos começar lendo no capítulo 16 o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí a gente buscou lá no dicionário o significado de Mamon. Eu acho que a maioria das pessoas aqui sabem, mas é bom esclarecer que de repente alguém nunca teve esse discernimento. Mamon é tudo que está ligado ao dinheiro em sentido restrito, enquanto as posses em sentido amplo. Tudo que é ligado a material, tá? Então, não se pode servir a Deus e a Mamon. Deu para esclarecer, Então, vamos lá. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou odiará um, ou amará a outro, ou se prenderá a um e se desprenderá do outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas capítulo 16, versículo 13. Então, gente, eu achei muito interessante que eu vim aqui para fazer o nosso estudo, Quando fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, eu grifei a palavrinha servir. Porque a gente tem que começar a prestar atenção quando a gente vai estudar um texto, o que aquela palavrinha está trazendo a mais? O que ela está querendo que a gente entenda? E aqui ficou bem claro, olha, ninguém pode servir.
Aí eu faço a pergunta: nós estamos aqui para servir a Deus ou servir o dinheiro? Vocês viram como a palavrinha é importante aqui? Porque não está falando que é errado nós termos algo materialmente falando, mas está falando aqui que ninguém vai dar conta de servir. Servir. Você está sendo usado pelo dinheiro. Por quê? Porque quando alguém, o dinheiro sobe-lhe a cabeça, essa pessoa começa a não ter tempo para nada. Não tem tempo para Deus, para as coisas, para as tarefas, não tem tempo para a família, não tem tempo. Ela se torna escravo e cada dia quer mais e quer mais. Então foi muito interessante quando essa palavrinha servir foi colocada aqui. Porque quem vai servir a mamon, ao dinheiro, que vai se tornar escravo dele, escravo, gente, tem tempo para alguma coisa? Não. Não tem. Aí a gente vai para o item 2 desse mesmo evangelho. É outro tópico, tá? Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Bom, só Deus é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. E disse-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Então, até então, Jesus esclarecendo aquele rapaz sobre o que ele teria que fazer para conseguir entrar na vida eterna. E aí o moço replicou: Eu tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que me falta? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi, todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus então disse aos seus discípulos: Digo-vos em verdade, que bem difícil é que o rico entre no reino do céu. Aí de uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então vamos esclarecer esse segundo tópico aqui, Seguinte, quando aquele rapaz chegou para Jesus, ele queria saber, meu Deus, mas o que eu posso fazer mais, O que eu posso fazer? Eu já estou fazendo isso tudo. Jesus falou ali dos ensinamentos, dos mandamentos. Mas, gente, é claro que Jesus, ele lia aquela alma. Ele sabia as dificuldades que aquele espírito trazia consigo. Porque Jesus, se conhece o nosso coração, não ia conhecer o dele, Então Jesus, quando falou disso, ele já sabia que ele ia ter essa dificuldade, que ele estava apegado aos bens, porque ele tinha muito, e ele não deu conta, e ele ainda não conseguia seguir Jesus. Mas quando Jesus fala segui-lo, ele não estava querendo assim dizer: você pega tudo, joga fora e vem atrás de mim. Não é radical dessa forma. Seguir Jesus, gente, é entender os ensinamentos que ele traz e colocar em prática. Quando Jesus falou segue-me, é seguir os ensinamentos. Não era para largar os bens. Se ele tivesse, isso é um comentário meu, Se ele tivesse pegado aqueles bens e falado: então tá, Jesus, vou fazer o que o Senhor pediu, vou fazer dos meus bens um movimento de caridade com ele, em favor dos outros, ele não estaria seguindo Jesus? Compreender? Só que ele não dava conta ainda, ele estava apegado, ele não sabia dividir, ele não sabia desapegar, ele estava preso. Então, a gente entende aqui que Jesus conhecia aquela alma, aquele espírito,
E ali, com certeza, essa história continua bonita pela frente. Um dia ele conseguiu, um dia ele caminhou. E aí a gente vai continuar estudando esse tópico, né? Que fala o seguinte, olha que bacana. Jesus, né, depois conversou com ele e falou: é mais fácil um camelo passe em um buraco de uma agulha. Todo mundo aqui sabe o que é um camelo? Camelo seria um bicho corcunda? Não. É? Então a gente, quando vai falar do Evangelho, gente, para quem não sabe, é bom a gente deixar o outro entender que esse camelo, eu vou falar para vocês uma coisa, quando eu cheguei aqui na casa, eu imaginava que o camelo era um camelo. Eu não tenho vergonha de falar com vocês isso, porque eu estava despertando para os estudos. É natural que a gente chegue não entendendo muita coisa, mas é através dos estudos, das conversações, que a gente vai começando a abrir, né, esse leque de entendimento. E aí, olha para vocês verem como funciona a cabeça de quem não entende, né? Quando eu achava que era um camelo, que era um bicho de duas corcundas, eu pensava assim, então quer dizer, pela lógica minha que eu estava fazendo, que nunca um rico iria entrar no reino do céu, porque um camelo nunca iria passar no fundo da agulha. Olhando por essa linha de raciocínio, eu entendi assim, até que eu descobri que o camelo era uma linha muito grossa, difícil de passar na agulha, mas passava. Aí mudou o contexto do meu entendimento, né? Por isso que a gente tem que estudar, não tem que ter vergonha de perguntar, não, sabe? Pergunta, porque às vezes a gente pensa, essa pergunta é boba. Não é boba não, é importante. Muda muitas vezes o contexto de um entendimento que a gente não estava tendo. Aí quando eu aprendi que o camelo era essa linha aqui, era difícil de passar, mas passaria, aí mudou o meu entendimento. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus, mas ele pode entrar sim. Não é verdade? Não é porque a pessoa é rica, que ela tem bens, que ela tem posses materialmente falando, que ela vai ser condenada a ir para um inferno, se é que o inferno existe, de ir para um umbral. A pessoa, quando ela tem bens, ela pode usar esses bens em favor da sua própria evolução e do seu próprio caminhar para a luz. Gente, olha que legal. Vocês imaginem se a gente, evangelizado, com uma moral bacana, elevada, com muito dinheiro, o que a gente poderia fazer em favor de tudo? Ia ser muito legal. Mas Jesus, ele não pede a gente grandes coisas. Faça o que puder, faça o que tiver ao alcance. Porque às vezes a gente coloca o foco na questão do o rico tem que ajudar porque ele tem. Ele deve ajudar, porque ele tem um empréstimo maior em suas mãos. Mas nós também podemos. Nós temos condições em algum momento de ajudar alguém. Ninguém é tão pobre que não pode ajudar o outro. Sempre nós poderemos. E aí nós vamos continuar refletindo no Evangelho e vamos passar para o mesmo item, só que agora é no item 3. Preservar-se da avareza. Eu peguei tópicos, gente, porque o capítulo é bacana demais, mas os que eu gostei, assim, eu simpatizei, eu trouxe para a gente falar sobre, né? E aqui está, preservar-se da avareza. Aí vem outra historinha muito interessante. Disse-lhes a seguir essa parábola, isso é Jesus, tá? Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, ó palavrão grande, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Ah, aqui está, disse, o que farei?
Demolirei meus celeiros, construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita, todos os meus bens. E direi à minha alma, tendes reserva, muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse para aquele homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a tua alma, para que servirá o que está acumulando? Essa história é muito conhecida de todos nós, eu creio, né? Ou da maioria aqui. E isso aqui fala muito para nós hoje, gente. Porque às vezes a gente pensa assim: nossa, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que juntar muito dinheiro, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Será que precisamos de tanto? Será que isso que nós estamos pensando em obter não é supérfluo? Porque nós precisamos do necessário. A gente necessita de estar em paz, sim, de ter uma casa. Hoje um carro, né? Não precisa ser um carro zero, às vezes é necessário, nem para todo mundo. Vou dar um caso para vocês. Eu aprendi uma lição com a minha avó, ela já faleceu, chamava Vovó Geralda. Vovó Geralda a gente chamava ela. E a minha avó morava numa casinha, ela tinha uma casa na roça, desfez, veio para cá, para ficar na cidade. Então ela foi morar no quintal do filho dela, que era meu tio, mas era muito pequeno. E eu moro numa casa, né, maior, ela é de herança, mas ela é grande e tal. Aí eu fui lá na casa da minha avó, cheguei lá toda bondosa, séria, que eu amo a minha avó até hoje. Eu cheguei e disse: vovó, vim fazer a senhora uma proposta boa, mas gente, eu tinha certeza que a vovó ia ficar feliz. Cheguei lá e falei assim: vó, eu quero que a senhora vai morar comigo, porque eu gosto da senhora, a senhora gosta de mim. Eu tenho 2 quartos sobrando e uma sala sobrando. A senhora pode ficar com a parte de lá todinha, a senhora pode fazer tudo que a senhora quiser. Vão morar comigo, porque aqui não tá bom não, vó. Essa casa da senhora tem um cômodo. Ela olhou para mim com a carinha mais boa e falou assim: ô minha filha. Ela ainda falou assim: gente, olha em roda. Aí eu olhei, pensei, que coisa. Ela falou assim: tudo que eu preciso está aqui. Gente, que lição. E ela não foi morar comigo. Tudo que ela precisava estava ali. Tudo. Era o altarzinho dela, era uma cama, uma geladeira pequenininha, tudo que ela precisava. E era isso. Ela já tinha criado os filhos, trabalhou muito. Ela não estava preocupada com ter. Ela queria ser uma avó bacana e foi. Então naquele dia, eu nunca vou esquecer o tamanho da lição que ela me deu. E ela não falou isso para me dar uma lição. Ela falou simplesmente porque era um sentimento real dela, né? Então, às vezes a gente preocupa muito em amontoar bens aqui na terra. E a palavra de Deus vem nos falando, né? Que nós temos que amontoar bens que a gente vai levar. O que é que a gente vai levar? Há pouco tempo faleceu uma companheira conhecida, trabalhava no salão, né? Tinha feito uma estética no seu corpo e fazendo projetos de vida grandes. Antes dos 50 anos, partiu. Então, a gente fala assim: então não vou trabalhar mais? Vai. Mas a gente tem que buscar o nosso eixo de equilíbrio e não deixar que essa busca pelo ter, né, abafe o nosso ser bacana, o nosso ser espiritual. A gente não pode deixar que o dinheiro, né, nos faça escravo dele. Vocês já prestaram atenção? Eu já. Que às vezes a pessoa ou está mais idosa, ou ela sabe que ela vai morrer por algum motivo, assim, está com uma doença, um câncer. Vocês já prestaram atenção que ela começa a falar assim: não, eu vou viajar, eu vou viver, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu já vi isso acontecer. Por quê? Porque a gente assimila, né, que o fim está chegando e eu tenho que aproveitar. Então vamos aproveitar desde já, fazendo caridade, fazendo coisas boas, nos evangelizando, porque a gente imagina que iremos ficar velhos, idosos, e que vamos morrer porque estamos com X doença. Muitas vezes a pessoa morre jovem, desencarna jovem. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã.
E esse amar envolve ser caridoso, ser desprendido, envolve distribuir, envolve dividir, né? Então, nós vamos continuar o nosso estudo agora, passando para uma pergunta. O que leva o homem a se tornar escravo do dinheiro? O que leva? Querer ter poder, egoísmo, ambição, orgulho. Orgulho, gente. Ah, tem 10 irmãos, mas eu tenho. Eu fiz, eu comprei. Olha o eu falando alto. E muitas vezes, naquela família de muitos irmãos, em que um prevaleceu materialmente, né? Ficou melhorzinho, ele olha o irmão de cima. Gente, ter uma família, isso é fato real. A gente vai aprendendo, né? Com as coisas que vão acontecendo, tirando lições. Mas quando a gente tira uma lição, não é para a gente apontar, você viu o que ele fez? Não. A gente tira uma lição para a gente não fazer igual. Uma certa família realmente tem 10 irmãos. E um dos irmãos teve uma certa época da vida que financeiramente ele não era bem provido, não. Mas ele cresceu, quer dizer, Deus, né, permitiu que ele evoluísse. E ele construiu uma casa muito grande, muito bonita. Merecedor? Sim. Porque se Deus deu é porque ele merecia. Algo ele tinha, né? Para ele poder merecer. Só que esse irmão, tá? Em dado momento, convidou um outro dos seus irmãos, um deles, para ir visitá-lo. E ele foi. Quando o irmão pobre, vamos dizer assim, né? Menos provido materialmente chegou, ele começou a mostrar para o irmão: ó, cara, você viu isso aqui? Essa televisão custou aqui tantos mil. Essa mesa eu paguei tanto. Menino, você precisa ver esse banheiro aqui, eu gastei tanto nele. Ah, essa mesa, essa cadeira, esse ventilador, porque a casa... Ó, você tá vendo? Minha casa agora, esse quarto agora, eu durmo no ar-condicionado. E o irmão dele não tinha uma casa direito para morar. Gente, vocês já imaginaram como aquele irmão, pobre materialmente falando, se sentiu? Simplesmente ele não voltou lá mais. Aí a gente vai entender o seguinte: a prova da riqueza é difícil, manter a humildade é difícil, e muitas vezes nós não percebemos que quando nós nos exaltamos pelo que temos, nós estamos diminuindo o outro. É como se nós estivéssemos falando assim: eu consegui, você, quem é você? Então a gente tem que ter cuidado até para ter, porque se nós conseguimos chegar no patamar, né, materialmente falando, bom, estável, que a gente consiga continuar sendo humilde. Falar preço daquilo que você comprou: nossa, essa jaqueta custou R$500. Quando a pessoa está com uma blusa lá, daquela lojinha lá, vocês entenderam? Então a gente tem que tomar cuidado até com isso. Não quer dizer que é errado eu ter algo, mas a gente tem que ter sensibilidade e amor a esse outro, ter a caridade para com o próximo. Vamos agora no capítulo 16 ainda, no item, deixa eu ver, do lado de cá, no item 9, vamos lá, vamos ver o que o item 9 desse mesmo capítulo está trazendo para nós. Muito bacana, olha. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Eu não quis nem falar com as minhas palavras, o que está escrito aqui, que eu poderia, eu li, eu sei quem vai falar, mas para não mudar nenhuma palavra, eu quero ser, né, fiel a esse texto, eu vou ler. Mas pense, gente, no fundo da sua alma, o que essa instrução está trazendo. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir,
Goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. É o que nós acabamos de comentar. O que você mais ama? O que você mais gosta? O que você mais preza e é apegado? É seu, né? Que é então que esse homem possui? Nada do que lhe é de uso do seu corpo, e sim tudo que é de uso da sua alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, e é o que ninguém pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então, esse estudo, ele está focado e baseado, a base dele é isso aqui que falou, é a gente compreender que nada trouxemos, nada vamos levar. E mesmo assim, mesmo as pessoas sabendo disso, porque a gente fala muito assim, fulano está pensando que vai levar isso para o caixão. A gente fala, nem pensa, mas é para pensar sim, porque quando a gente pensa realmente nisso, a gente começa a viver, a gente começa a ser grato a Deus por tudo que Ele está nos emprestando. Ele empresta para a gente até uma família, filhos. Filhos são empréstimos. Para quê? Para a nossa evolução e deles. Ai, meu filho, seu nada. Se o alto chamar, vai embora amanhã, volta para o plano espiritual. Eu falo isso, gente, porque tem pais que são tão apegados ao filho que não admite pensar que ele um dia vai morrer. É verdade. Eu não aceito, se meu filho morrer, eu morro. Não adianta. Nós estamos submetidos à vontade divina. Nosso Criador e Pai maior está no céu. Bom, vamos agora para... Nós lemos o item 9, né? Devemos dar conta do bem que fizemos, não do bem que tivemos. É o que está escrito ali. Tem um texto que um dia eu li, que ele fala muito bacana. Ele fala, né, que quando você chega no plano espiritual, Deus não quer saber qual a marca do seu carro que você teve. Se ele era um carro velho, se ele era um carro novo. Ele quer saber se você usou esse carro para o bem comum. O alto não quer saber se você tem uma casa grande, rica, humilde ou pequena. Ele quer saber se em algum momento essa casa serviu para acolher alguém desabrigado. O alto não quer saber se você tem roupas de marcas ou se suas roupas simplesmente cobriam o frio do seu corpo. Vai querer saber se você em algum momento cobriu alguém necessitado, se você se desprendeu de uma roupa para poder acolher ou para poder acalentar um corpo que estava sentindo frio. Eu poderia citar mais e mais coisas. O alto não quer saber se você fez festas, se você tinha uma mesa farta, se a sua comida era muito boa ou se era uma comida simples. Vai querer saber se você algum dia dividiu o alimento, independente de que alimento era, com alguém que estava faminto. É se você era desprendido. Isso é que vai importar. Então nós vamos dar conta. No Palavra de Eterno tem um texto, né, que fala das contas, que não importa o que o outro fez, não importa se o outro fez ou não fez, o que importa é que nós fizemos, o que nós vamos dar conta. Quando chegar lá em cima, o que importa? O carro, a conta bancária, mas o que você evoluiu espiritualmente está na sua conta. Isso é muito bom, gente. Sim, amor, pode falar. Ô, Elisete, eu concordo com tudo. A única coisa que eu não concordo, você me conhece há anos,
Você sabe o que é isso? Eu não concordo. É a perda de um filho. E tudo bem, Zé. Tudo bem. Aqui é empréstimo de Deus. Eu concordo. Pode estar dizendo mas eu não vou aguentar. Se mamãe meu Pedro Lucas partir, eu vou. Minha vida acabou. É o que eu penso. Agora, dinheiro, carro, casa, é tudo ilusão. Tudo é ilusão. Entendeu? Agora, filho é intocável. Bom, aí a Eva falou assim que se os filhos dela morrerem, que ela morre. Né? Morre não, tá? Porque o Senhor não vai nos dar um fardo que nós não vamos lidar carregar. E se acontecer, você vai dar conta, porque com Jesus o fardo é leve. Compreendeu? Tem uma pessoa que eu conheço também, os casos de famílias, é muito bom, gente, para a gente fazer as nossas assimilações, né? Tem um caso de família de uma pessoa que eu conheço bem de perto, a mãe dela faleceu. Porque isso é recíproco, tá? Às vezes um filho também fala, se eu perder minha mãe, meu pai é morto. Mas a mãe dela faleceu. E ela ficou numa depressão danada e tal, ela não é espírita. Um dia eu estava conversando com ela, ela falou assim, sabe o que eu vou fazer, Lisete? Eu vou parar de tomar meus remédios, porque aí eu morro, e aí eu vou ficar com a minha mãe. Eu falei, não vai não. Eu falei, você tem livre-arbítrio, você pode até suicidar. Falei com ela. Mas você sabia, fulana de tal, que se você provocar um suicídio, seja ele qual motivo que for, você não vai encontrar com sua mãe, você vai passar por um umbral. E aí fui explicar para ela o que era umbral. E você não vai conseguir encontrar com ela, porque sua mãe foi muito bacana. E com certeza ela está nas tarefas, ela está... Então, além de dar uma tristeza para o espírito dela, você não vai encontrar com ela tão cedo, talvez um dia. Aí eu falei isso com ela e esqueci disso, conversando em família ali. Realmente, ela estava com esse pensamento. Mas eu não falei isso assim. Falei, você não vai ficar com sua mãe mesmo. Gente, passou uns 10 anos ou 15, nem sei quantos anos passou. Eu estava conversando, ela nem lembrava disso mais. Ela falou assim comigo: você sabe por que eu não suicidei quando mãe morreu? Eu falei: não, porque você falou que eu não ia encontrar a mãe. Eu falei: oh, menina, que coisa boa. Então agora você continua aí fazendo suas tarefas, cuidando dos netos, que ela tinha muito neto, porque ela está feliz, de repente você vai encontrar com ela. Aí, gente, é sério, né? É muito sério isso. Deus não vai te dar um fardo que você não aguenta carregar. E se Ele um dia tirar seu filho, alguém do seu lado vai te dar a mão, porque você vai ouvir dessa pessoa, vai te dar a mão assim: a vida continua. Entendeu? Captou? Então é isso, gente. Não adianta a gente espernear, brigar com a vontade divina. A gente tem que compreender a vontade divina. É fácil? Não. Não é fácil. Gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu perdi minha mãe, não sei se tem 16 anos, minha cabeça não é boa de conta não. Acho que foi em 2013, se eu não me engano. Ah, sei lá, tem um tempo aí. Minha mãe morreu de câncer. Gente, eu não chorei no velório, mas não é porque eu não a amo. Amo demais. É meu amor. Eu não fico lamentando. Sabe por quê? Ela está viva. Ela está viva. Teve uma vez que, quando eu trabalhava aqui na Fraternidade com o grupo Terceira Idade, eu senti a presença da minha mãe aqui e eu ri. Vocês compreenderam? Então é isso. Ela está viva. Quem sabe foi permitido ela vir aqui estudar com a gente essa noite, ela está ali sorrindo para mim. Entendeu? Então, gente, a gente tem que estudar, mas conscientizar que é fato. A vida continua, né? E continuando, vamos lá. Qual então é o melhor emprego que se pode dar para a riqueza? Nós estamos falando de bens materiais. Não estamos mais falando de apego a filhos. Aí, dentro desse item 9, que eu peguei só esse pedacinho, fala com a gente assim bacana.
Qual o melhor emprego, então, pode se dar? Procurar nessas palavras: amai-vos uns aos outros. Porque, gente, se a gente de fato amar uns aos outros, cumprir esse mandamento que Jesus falou: ama ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo mesmo o meu próximo, não quer dizer que eu vou pegar tudo que eu construí financeiramente falando e dar para ele, não. Mas eu vou ajudá-lo, eu vou dividir, eu vou dar a esse próximo condição de caminhar com as pernas dele. Porque muitas vezes ajudar o próximo não é ficar dando esmola, não. Não é fazer do outro preguiçoso sustentar, não. Mas é ajudá-lo. Ajudar uma criança a continuar nos estudos. Olha que bacana. Entenderam? Então é por aí. Essa é a solução do problema. Está lá no item 9. Muitas vezes nós temos bens materiais, igual já foi falado aqui, e a gente pensa assim que quando fala desprender desses bens, é largar. Olha lá, o homem que não estava desprendido dos bens. Desprender é seguir o ensinamento de Jesus, é amar ao próximo como assim. Não quer dizer que você vai pegar e jogar tudo pela janela. Você vai usar esse bem em favor de você, porque você mereceu, mas você vai saber usar prestando bem ao outro. Por exemplo, certa feita, uma pessoa, isso também é um fato da vida, e estava com um carro bacana, sei o nome do carro, não, carro zero, e já ia com a mãe dela, dirigindo aquele carrão, num bairro pobre, porque mesmo ela tendo um carrão, ela morava num bairro pobre, morava na Mora. E aí a mãe dela viu uma vizinha que já ia. Ah, para aí, minha filha, vou dar carona da dona fulana. Ela falou assim: não, vai sujar meu carro de barro. Entenderam, gente? Perdendo a oportunidade de usar aquele bem para fazer o bem. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes um bem é colocado na sua mão para que você faça esse bem crescer em seu favor, em favor do outro, em favor da evolução. Essa semana eu tive a oportunidade de ver também no jornal algo que cabe nesse tema aqui. Eu prestei muita atenção, porque eu sabia que a gente ia conversar sobre isso, então começa a chamar a atenção. Talvez vocês tenham visto. Um senhor mora num condomínio rico, ricaço, e esse senhor desceu para brigar com um negro, um rapaz, que estava colocando um tamborete na calçada dele e ele não queria. E a palavra desse senhor foi a seguinte: eu pago caro para morar nesse condomínio, gasto muito dinheiro para ter um pobre na minha porta. Vocês viram, gente? A prova. Olha a prova. Será que nós iríamos passar por essa prova? De ser humildes? De ver no outro o nosso irmão? Então, por isso que é falado que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha, porque o dinheiro, ele é uma prova muito grande. Vamos ler a pergunta 815 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, 815 fala o seguinte. Nós vamos ler a 815 e a 816. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? A desgraça aqui significa, a pobreza materialmente falando. Então está perguntando, o que é mais difícil? E aí vem a resposta do Livro dos Espíritos. São tanto uma quanto a outra. A miséria, a pobreza, provoca queixas contra Deus, contra a providência. E a riqueza incita o outro ao excesso, ao orgulho. Então, tanto é prova difícil você estar desprovido materialmente, quanto você ter muito. Gente, será que se eu, Elisete, tivesse muito dinheiro, eu estaria aqui agora falando do Evangelho? Talvez eu não ia ter tempo. Eu tinha que ir ali nos Estados Unidos. E compreender? Por quê? Porque é muito difícil essa prova.
Os valores morais têm que estar muito aguçados para a gente dar conta de continuar sendo humilde. Aí vem a pergunta 816. Estando rico, né, sujeito a maiores tentações, porque ele está, né? Também não dispõe, por outro lado, de mais meio de fazer o bem? Então, é uma pergunta. Se o rico, ele está ali sendo muito tentado, né, a viver as coisas do mundo, se assim posso dizer, mas ele também não pode fazer o bem? Aí vem a resposta. Mas é justamente e o que nem sempre ele faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir bastante para si unicamente. Então, é difícil essa prova, tá? Quem aqui não gostaria de ser rico? Todo mundo ia dizer, eu queria. Mas aí a gente pergunta assim, eu daria conta de continuar sendo eu? Se a gente der conta, ótimo, né? A gente vai encerrar a nossa conversação sobre essas questões, né, do desprendimento com uma historinha. Deixa eu ver aqui que página que ela está. A historinha do livro As Mais Belas Parábolas está na página 183. É muito bonitinho e tem muito a ver com esse tema de hoje. Essa historinha, gente, eu gosto muito de contar. E seria muito interessante que você pegasse alguma criança da sua família e conta essa história. Porque as historinhas, elas ensinam. E a criança nunca mais vai esquecer. É um aprendizado muito grande, né? E a historinha de hoje é a seguinte: não esqueça o principal. Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá de dentro dizia: entre, apanhe tudo que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade. Não esqueça o principal, falava a voz. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, colocou a criança no chão e começou a juntar. Ansiosamente pegava tudo o que podia e colocava no seu avental. A voz misteriosa novamente falou: você só tem mais 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança lá ficara e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero durou muito. O mesmo acontece, por vezes, conosco. Temos cerca de 80 anos para viver neste mundo. E uma voz sempre nos adverte: não esqueçam o principal. E o principal são os nossos valores espirituais. A vida, as amizades, os amores. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial. Eu acho que essa história, né, fala tudo que a gente precisaria para fechar, né, a nossa compreensão. O que é ter desprendido? Ser desprendido não é jogar tudo que muitas vezes conseguimos com um trabalho suado pela janela. Ser desprendido é saber ouvir essa voz de Jesus falando: ame a si. Sim, né? Mas ame ao próximo. Não seja egoísta. Não seja escravo do dinheiro. Ame, ame, ame. Gente, muito obrigada, né, pela paciência de ter me ouvido, pelas carinhas boas que olharam para mim. Obrigada à espiritualidade pela casa. E que eu consiga, né, também, que ouvir essa palestra junto com vocês,
colocar em prática o que eu mesmo faço. Muito obrigada, boa noite. Bacana, está todo mundo desprendido agora? Mais ou menos. Ou pelo menos vai começar a repensar? Ajuda, não ajuda? Meus queridos, recadinhos rapidinhos. A casa retomou a tarefa da campanha do Quilo aos domingos. Aqueles que tiverem vontade de participar das equipes, cheguem aqui às 8h30 da manhã, participem da oração e vão pedir para aqueles que precisam mais do que nós. Sintam-se convidados. Só vir direto. Está chegando e é no próximo sábado o nosso arraial. Sintam-se todos convidados a participar desse momento de confraternização da casa. Como a gente já tem falado há algum tempo, nós teremos comidas típicas, canjica, caldos, pipoca, até caldo de cana com pastel vai ter, gente. Estão preparados com muito carinho. Vai ser muito gostoso. De 16 às 20 horas, sintam-se convidados. Será um evento assim muito especial de reencontro e de confraternização. Fiquem à vontade para a gente poder se encontrar. Eu queria dizer só um complemento da fala dela. Dizem que a gente ama as pessoas e usa o dinheiro. Mas nós temos observado com muito mais frequência pessoas amando o dinheiro e usando as pessoas. Vamos refletir um pouquinho sobre isso para ajudar muito. Aqueles que tiverem necessidade do passe, ao final da nossa prece, formem uma fila direita, por favor, em silêncio. Então, vou convidar vocês, agradecidos, todos, para que a gente agradeça ao Divino Mestre por esse amparo maravilhoso que nos foi dado para que essa tarefa pudesse ocorrer. Divino Jesus, Mestre Irmão, meio do Rabi da Galileia, agradecemos, Jesus, pelo teu amparo, pela tua proteção, pelo teu auxílio, Jesus, na realização de mais essa tarefa de despertamento, de reflexão e principalmente, Jesus, nos ajude com o bom ânimo necessário para efetivamente procedermos à tão necessária reforma íntima. Rogamos, Jesus, nesse planeta de provas e expiações, de momentos ainda tão intensos de transformações que vivemos, rogamos hoje, Jesus, pelos países, pelos povos envolvidos nos conflitos, nessas guerras insanas movidas pelo orgulho e pela vaidade. Ilumina esses governantes, esses povos, para que possam serenar os corações e encontrar no diálogo a solução dos seus problemas. Rogamos por esse país, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, para que ilumine os nossos governantes, os nossos políticos e as nossas autoridades, para que com a responsabilidade que eles possuem, possam despertar para a necessidade do bem maior do povo. Nos ilumine, Jesus, nos ampara, Jesus, nos esclarece, Jesus. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.